Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Um feliz sábado a todos vocês. Chegou aquele momento gostoso de nos reunir para ouvir a voz de Deus. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, Espírito Santo nos ensinando e nos dando sabedoria dos altos céus. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês podem pegar a Bíblia e papel, caneta para anotar passagens. Nós vamos ver várias passagens para nós aprender aquilo que Deus quer que nós aprendemos. Nós estamos estudando conforto na aflição. E vocês podem já abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, capítulo 8. Vai lá para o finalzinho da Bíblia. Aqui fala assim, que aprendeu Cristo por meio do sofrimento. Cristo, sendo Deus, o que ele aprendeu por meio de sofrimento? Porque ele esteve nesse mundo aqui, mas ele não usou o poder de Deus, ele sendo Deus. Ele esteve aqui como um ser humano para nos ensinar, para nos dar um exemplo nas coisas que estão boas, nas coisas difíceis, na hora de angústia, nós poder segurar na mão de Deus e vencer. E falando assim, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Porém, não sendo filho. Então, aqui nos fala assim, o filho também padeceu. E a gente sendo pai, ou alguém que ainda vai ser pai, pode ter certeza que a gente sofre ao ver um filho sofrer. E Hebreu aqui ele nos fala então, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos e ser obediente. A natureza de Cristo, ele é o Filho de Deus, mas viveu como ser humano e completo na terra. A experiência prática de Jesus não precisava aprender a ser rebelde ou desobediência, mas ele experimentou no próprio custo a dor, ou no próprio corpo a dor da obediência externa. Ele aprendeu, Jesus sofreu, né? O extrema a Deus, o papel de sofrimento e dores e os testes da vida humana na terra foram cenários onde a sua submissão ao Pai foi provada, demonstrando até o fim. Ele aprovou até o fim o sofrimento, a dor, mas ele nunca desistiu e nunca deixou de ser obediente. Às vezes a gente passa por algumas provações e a gente fica revoltado. Somos falhos, pecadores e sofremos. Mas Jesus sofreu tudo que um ser humano pode sofrer e muito mais, porque ele foi prego no madeiro. Mas ele nunca deixou de ser obediente ao Pai. Ali eles tiravam um tempo para conversar com Deus. Nós estamos tirando algum tempo para conversar com o nosso Papai do Céu? Ele sempre tirava um tempinho. Agora vocês podem continuar aí no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Fala assim, no aperfeiçoamento do caráter que precisa sobreviver a todos. Estais aquecendo de exaltações que, como filho, discorra convosco, filho meu, não permaneça a correção que vem do Senhor, nem demais, quando por ele reprovado, porque o Senhor corrige a quem o ama e açoita todos os filhos que recebe. A vez a correção é porque Deus nos ama. Não é que Deus manda a coisa acontecer. Às vezes ele permita que as coisas aconteçam
para ele poder nos mostrar e para nos corrigir. Igual um pai, muitas vezes ele mostra o caminho para o filho, e às vezes o filho, não quer andar nos caminhos, ele é obrigado a corrigir, para poder aprender. Então aqui, o livro de Hebreus fala assim: as dificuldades e o sofrimento na vida cristã não significa rejeição, mas sim a disciplina amorosa de Deus. Ali, a disciplina amorosa. Um pai que ama, ele corrige. Um pai que ama, ele ensina o filho a andar nos caminhos certos, porque ele ama. O texto compara a correção divina de um pai terreno, que educa o filho porque ama, mostrando que a aprovação é a prova de filiação espiritual. Não desanima. O sofrimento ou a repreensão não deve desanimar. O sofrimento ou a repressão não deve fazer o crente desistir. A fé e a prova do amor de Deus corrige porque se importa com o caráter e o crescimento espiritual dos seus filhos. Relação do pai e filho, disciplina, confirma que a pessoa pertence à família de Deus, e o castigo pedagógico morda a santidade, corrige para mordar. O ensino, às vezes a punição é para... Eu falo assim, se você for parado numa estrada, porque você está em alta velocidade, e a polícia te para e te dá uma multa, te dá uma disciplina, por que ela fez isso? Foi para poder ganhar dinheiro para o governo? Fez por quê? Ela fez para o teu próprio bem. Porque a gente vê muitas vezes acidente, ou ouve falar de acidente, de pessoa que estava embriagada no volante, ou estava em alta velocidade, ou entrou num farol vermelho, num semáforo, e aconteceu. Por quê? Então, a disciplina vem para a obediência. E aqui fala que também Deus, às vezes, é obrigado a dar uma disciplina para teu filho, né, que são nós, por nós aprender a andar nos caminhos certos, porque Ele nos ama. Você vê o amor de Deus é tão grande conosco que um dia Ele mandou seu filho vir pagar nossa conta, porque nós mesmos não daria conta de pagar o tamanho da dívida que nós estávamos, né? E no livro de Hebreu também, ele nos fala, né, sobre isso aí. Hebreu 12 e 12 fala: portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e o joelho vacilante. Quando você está com o joelho, parece que meio pambo, né? As cartilagens estão meio assim, você fica com o corpo balançando, né? Então aqui ele fala: portanto, fortaleça as mãos e enfraquecida e o joelho vacilante. A mensagem chama os crentes a renovar as forças superante o cansaço espirituais e continua firme na fé. O cansaço espiritual, o desânimo. Muitas vezes você fala: não, eu não vou estudar a palavra de Deus, não. Hoje eu estou cansado, estou desanimado, hoje eu não quero abrir a Bíblia para estudar, não. Desânimo, aqui ele fala: fortalece a mensagem, né? Fala que nós temos que fortalecer o chamado, os crentes, renovar as forças, superante o cansaço espirituais e continua firme na fé. Muitas vezes o cansaço não é só físico, não é a matéria que está cansada, às vezes a mente também está cansada, você está desanimado, porque você talvez passou por algumas provações e você está, às vezes, até revoltado dentro de vocês mesmo. Às vezes eu estou revoltado dentro de mim pela alguma coisa, mas aqui fala que nós temos que fazer o quê? Renova, pega. Por isso fala que a palavra de Deus renova cada manhã. A palavra de Deus é um passo para nós, um conforto para nós. Então, assim, após um momento de dificuldade,
ou disciplina. O texto usa uma metáfora de cansaço físico para chamar os cristãos a recuperar a coragem e perseverar na fé, renovar e perseverança na fé, não desistirem diante das dificuldades do desânimo espirituais. Não desiste, porque a gente não pode desistir, tem que pegar firme. Amém. Agora no livro de Isaías, né? Vocês podem ir lá para o livro de Isaías, capítulo 35, versículo 3, nos que ânimo fortalece, portanto, deveremos ter o mesmo na hora de aflição, mesmo na hora de aflição. Por isso, restabelecei as mãos e o joelho, fortalecer as mãos e o joelho, e nesse sentido de fortalecer as mãos e o joelho, porque se você estiver com a mão meia cansada, fica difícil de você pegar as coisas. Se os joelhos também não estiver firme, para manter o corpo firme também, você fica lambeia, fica parecendo assim, se olhar de longe, fala, está embriagada lá, vai para um lado e para outro, o corpo não está firme, por isso tem que firmar, e a fé também tem que ser firme. Isaías fala assim, diz que o servo de Deus seria desprezado, aqui está falando de Jesus, tá? O servo de Deus, aqui ele está usando como se fosse Jesus. Diz que o servo de Deus seria desprezado, rejeitado pelos homens, conhecido como um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Um homem que ia passar por muita dor e sofrimento. O texto aponta praticamente para Jesus Cristo, mostrando que as pessoas deveriam olhar dele e não lhe daria valor. O povo olhava para Jesus e não dava valor. Portanto, chegou tem uma passagem que fala assim, por acaso daquele lugar vem alguma coisa boa? A lei de Nazaré, vem alguma coisa boa ali? Rejeitado. Algum de vocês já foi rejeitado? Algum de vocês já passou por alguma provação de rejeição? Um olhar de desprezo, né? Rejeição, ele não foi aceito pelas pessoas do seu tempo. Isso aqui machuca. As pessoas do seu dia a dia, olha com pouco causa para você, né? E ali Jesus falou, as pessoas tratavam com alguém sem importância. Você já passou por essas coisas? Alguém fala, esse cara não tem importância nenhuma para mim, não tem valores. Isso machuca. Homem de dor. Ele conheceu a dor física, o sofrimento emocional de perto. Identifica com dor. O versículo mostra que Jesus entende a rejeição humana, pois ele mesmo passou por isso na terra. Quando ele vê você sendo rejeitado, meus queridos, Jesus entende, sabe por quê? Porque ele passou por isso. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Se você, eu espero que não aconteça isso, mas já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Quando a pessoa olhar para você com pouco caos, olhar para você que fala assim, não tem valor. E o valor seu é muito grande para Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é tão especial que ele pediu para o filho pagar a tua conta, para um dia você estar com ele no céu. Se um dia você passar por alguma coisa, não fica triste. Jesus passou por tudo isso para nos dar um exemplo. Tenha ânimo, tenha fé e coragem, que Deus está conosco. Até o próximo estudo e fica com Deus.